Fala baixista! Olha, a gente aqui mais uma vez com essa série de vídeos, né? Essas aulas aqui pela EMAC Virtual. Né? A gente está com uma série de vídeos de apreciação musical, né? Onde eu falo de alguns baixistas que fizeram parte na minha formação, né? Me influenciaram na minha maneira de tocar. A gente começou falando de alguns baixistas acústicos, falamos de quatro, o último baixista, né, era uma mulher, a Esperança Spaldi, né, que a gente falou na aula passada, espero que vocês tenham gostado. E tem umas outras dezenas de baixistas que me influenciam até hoje, nos dias de hoje, né. Comente aqui se você quer saber mais algum baixista acústico assim que você possa ouvir, que possa também te influenciar como me influencia, né, na minha maneira de tocar. Agora a gente vai começar a falar de alguns baixistas elétricos também que me influenciam em muito na minha maneira de tocar, né? O primeiro baixista que a gente vai falar hoje, nada mais, nada menos, ele mesmo já dizia, o melhor baixista do mundo, que ele era o melhor baixista do mundo, que é o Jaco Pastorius, o grande Jaco, esse daí, essa história eu vou contar para vocês entender o porquê que ele falava isso. Mas pra mim, ele é, sim, o melhor baixista do mundo. Foi, né? É o Jimi Hendrix do contrabaixo, né? Então, um dos baixistas que mais me influencia na minha maneira de tocar, né? Que é o Jaco. O Jaco nasceu em 1951 na Flórida, filho de músico, né? O pai dele era baterista de jazz. E então, ele desde novinho envolvido com música, né? E acompanhava o pai dele levava ele nos shows, etc, para viajar. Então, Jaco desde novinho e muito cedo ele começou a tocar bateria, foi o seu primeiro instrumento, né? Já tocando com banda desde novinho, mas o Jaco também gostava muito de esporte, por isso do apelido dele Jaco, né? O pai dele tinha um apelido de Jack e o pai dele também gostava muito de esporte e aí tinha um hábito de beisebol que chamava Jaco. E aí foi o apelido que o pai dele colocou de Jaco. E o Jaco ficou Jaco por causa de um pianista foi deixar um recado pro Jaco, escreveu o nome Jaco, ficou Jaco e o Jaco gostou e assim se apropriou e ficou Jaco Pastorius, né? O nome dele é John Francis Pastorius III, John Francis Anthony Pastorius III, né? E aí ficou mais conhecido como Jaco Pastorius, né? E por ele gostar muito de esporte, ele jogava. Então, num desses jogos, ele quebrou o pulso que impossibilitou de tocar bateria, né, de fazer alguns movimentos. Aí ele migrou para o contrabaixo, começando primeiro com baixo acústico, mas onde ele morava a casa dele era muito quente, então descolou o tampo, né? E ele viu que a manutenção ia ser muito cara, então ele migrou para o baixo elétrico. O Jaco sempre foi muito CDF, muito Caxias, então, caiu de cara no contrabaixo. Tocando, estudando, logo já tava, ligando com todo mundo. Já tava rodando pra lá e pra cá, né? Logo depois ele começou a dar aula na universidade, onde conheceu o Pat Metheny, e eu já começou a acompanhar o Pat Metheny, né? Como músico do Pat. Em 1974, o Jaco gravou seu primeiro disco, chamado Jaco, e o Pat Metheny tocou guitarra, né, nesse próprio disco, enfim. E nessa aí pronto, aí o Jaco estourou de vez. Aí virou um dos os principais contrabaixistas de jazz da época. E logo foi convidado pelo Weather Report para ingressar ao grupo. O Jaco, ele era mala, que nem eu comentei, ele tinha um jeitinho meio né? Convencido de ser. Ele chegou falando pros caras, se apresentando pros caras, prazer, meu nome é Jaco Pastor, eu sou o melhor baixista do mundo. E no primeiro momento os caras ficaram meio puto com isso, o cara chega aí falando o melhor baixista do mundo, mas olha só quem tinha na banda. Chicoria, Herbie Hancock, só gênio, né, da música. Então, os caras ficaram meio assim, mas já começou a tocar, os caras falaram, esse cara é isso que ele falou mesmo. E aí pronto, foi um sucesso, né? Em 77 grava um disco com eles, que já foi indicado pro Grammy como o melhor disco de fusion, né, da época. Então, aí o Jaco dispara de vez.
né? Na década de 80, o Jaco começa a focar mais na sua carreira solo, né? E em 81 ele assina com o Warning, onde ele grava um disco que, meu, o disco disparou como um hit, assim, né? Então, aí pronto, o Jaco viajou o mundo excursionando com seu trabalho solo. Mas em 84, onde vem a crise, ele começa, o Jaco foi diagnosticado com uma doença, né? Esquizofrenia. Então, e aí a doença, mais drogas, mais álcool, juntos fez que ele surtou e juntou com os problemas pessoais, né? Esposa que larga, aí tem uma segunda esposa que também não fica junto, que não deixa ver os filhos, e aí pronto, juntou tudo. Ele era um pai carinhoso, amoroso, teve, né, no primeiro casamento teve um casal e um pai muito amoroso, no segundo casamento teve um gêmeos, dois homens, e então com esses problemas, com a doença, a bebida e drogas, o Jaco a Warner em 84 corta o contrato, aí já acabou de vez. Tem até uma história que em Tóquio, foi fazer um show em Tóquio e o Jaco saiu na rua pelado, dirigindo moto, gritando, enfim. Então, uma loucura. Né? E ele chegava, quando ele acompanhava alguns artistas nessa época, ele, o Jaco tirava o microfone do cantor do meio, ele ficava no meio, fazia solos grandiosos, assim, não parava. Então já começou a ficar muito doido. Tem uma história até que o Free comentou, que uma vez andando na rua, encontra o Jaco na beira de uma calçada, com uma guitarra toda surrada, pedindo esmola, né? Tocando por alguns trocados. E isso foi o fim da carreira do Jaco. Ele mesmo dizia, quando pegava alguma carona e tal, perguntava onde você mora, que eu vou te deixar em casa. Moro num parque. Então virou morador de rua, infelizmente. E em 1987 foi onde aconteceu a tragédia. O Jaco tentando entrar no show do Santana e falou pro segurança, deve ter chegado lá falando que era o melhor baixo do mundo, que ia entrar, que ia tocar, ia dar uma canja, etc e tal. E aí entraram em confronto e o Jaco levou a pior, a segurança era muito mais forte que ele, deixou ele com traumatismo craniano, enfim, ficou internado durante 10 dias em coma, mas não resistiu e veio falecer. Que foi um baque para todos, assim, né? Muitos amigos tentaram ajudar o Jaco chegou a ser internado, né? Antes disso, ali em 85, 86, se não me engano, foi internado, ficou um ano internado, depois saiu e não teve jeito, não conseguiu nunca se recuperar, voltar no prestígio que era o Jaco na década de 70, né? Que ali era o auge dele, até 80, até ali 83, ali o auge do Jaco. Mas ali pra frente foi só decaindo. Bem, então, em 1987, o Jaco vem para o fim de setembro, se não me engano, vem a falecer e deixando um legado, onde influencia até hoje muitos músicos, né? E vai influenciar você também do jeito que me influencia, né? Bem, tem uma curiosidade. O Jaco, ele foi o contrabaixista que criou o baixo fretless, né? Ele tinha um baixo Fender, ele tirou os trastes com uma faca, que ele queria um timbre parecido de um violoncelo ou de um contrabaixo acústico. Então ele diz a lenda que foi ele que criou o baixo fretless, mas se não foi, foi o cara que melhor tocou esse instrumento com baixo sem traste. Então, tocava isso divinamente bem. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui uma música do Jaco que você gostou. Até a próxima aula. Fique com Deus. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Bem, agora fique com a música Continue. 1, 2, 1, 2, 3